Shalom, 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 glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, mãe Giovana, glória a Deus. Shalom, vou esperar uns minutinhos. Shalom, Marielle. Vou aguardar uns minutinhos para mais pessoas entrarem. Daí a gente começa. Amém? Esperar uns 2 minutinhos. Aleluia, glória a Deus. Shalom, Terezinha. Aguardar só uns minutinhos, tá, gente? Só uns 2 minutinhos para as pessoas entrarem. Shalom, Karina, Vi. Aleluia, glória a Deus. Nossa primeira live. Dando início à nossa célula. Glória a Deus. Aleluia. Ui, quase terminei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Esperar só mais um minutinho e a gente começa. Enquanto isso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como essa célula nasceu no meu coração, como antes de nascer no meu coração ela foi gerada no Senhor. Como vocês sabem, eu sempre gostei, de estar aqui nas redes sociais. E quando eu fui entrando na presença do Senhor, eu tive muito anseio de fazer pessoas conhecerem também aquilo que eu estava conhecendo, aquilo que eu estava aprendendo. Então, eu tive muita vontade de fazer uma célula. E isso foi gerado no meu coração por anos. E no começo do ano eu orei, pedi pro meu pastor falou, vamos orar. Começamos a orar e o Senhor foi me dando estratégias, foi me dando nome e glória a Deus por isso. Amém? Vamos começar então? Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento para que a gente possa orar, dando início a essa live, a essa célula, no nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, nós te convidamos, Pai, porque o Senhor é imprescindível aqui. Eu te dou, Pai, o trono, a liberdade, Pai, de fazer conforme o Senhor deseja. Pai, eu peço para que em nome de Jesus o Senhor venha estar adentrando os corações, Pai, e que não seja ouvido por um lado e saindo pelo outro, Pai, que as pessoas possam ouvir, Pai, e essa semente ser plantada e germinada no nome de Jesus. Que no nome de Jesus, Pai, as vendas venham sair dos olhos. No nome de Jesus, eu bloqueio e cancelo todo ataque, toda investida do diabo, no nome de Jesus. Eu entrego essa live ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes de começarmos, a ler Mateus 1, eu quero dizer, por onde entrou, qual foi o primeiro pecado de Adão e Eva? Eu quero que vocês respondam aqui para mim. Qual foi o primeiro pecado? Obrigado, Geu. Qual foi o primeiro pecado de Adão e Eva? E aí, gente, qual foi o primeiro pecado? Não foi a desobediência. Antes da desobediência, houve outro pecado. Qual foi? Já vão mandando pros amigos a live, já vai colocando, apertando os coraçõezinhos aí pro Instagram entregar para mais pessoas. Qual o primeiro pecado de Adão e Eva?
a incredulidade. Porque o Senhor falou que se eles comessem, eles iriam morrer. E eles não creram nisso. Mas o Senhor não estava falando de uma morte física. Ele estava falando de uma morte espiritual. Então, antes da desobediência, eles foram incrédulos, eles não creram naquilo que o Senhor falou. E antes de começarmos a ler Mateus 1, eu quero trazer uma introdução para vocês. Porque a gente sabe que no princípio, Adão e Eva se comunicavam diretamente com o Senhor, de forma direta, face a face. E quando eles desobedecem e comem o fruto, essa é como se fosse criada uma barreira entre nós e o Senhor. Então o Senhor, a partir dali, ele começa a levantar homens ungidos, reis, juízes, escolhidos pelo Senhor, para que naquela pessoa escolhida pelo Senhor o Espírito Santo pudesse descer e através dos sacrifícios e tudo pudesse falar ali. Amém? Mas nenhum deles era perfeito, então era necessário o sacrifício. Era necessário o sacrifício para poder se comunicar com o Senhor, porque o Espírito Santo, como eu disse, só vinha para essas pessoas que eram consideradas ungidas e não para todos. Então entendemos que para se comunicar com Deus nessa época era através do sacrifício. Entendemos que o sacrifício, ele cobria o pecado, mas não lavava. E não lavava, não limpava, e precisávamos do intermediador. Na época de Moisés, lá era necessário obedecer 613 leis mosaicas. 613 leis mosaicas. E naquele tempo era pela lei. Hoje nós temos o privilégio de ser pela graça. Então Deus começa a anunciar que vai mandar um sacrifício perfeito que viria direto do céu. Então Jesus vem no ventre de Maria, nasce 100% homem, 100% Deus, se entrega na cruz por cada um de nós. O véu do templo se rasga de cima para baixo, isso é algo incrível, mas vamos falar sobre isso mais para frente. O véu do templo se rasga de cima para baixo e o mecanismo muda. Agora, quando o Senhor sobe aos céus, o mecanismo muda e temos livre acesso ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo desce na terra. Na nova aliança, não precisamos mais sacrificar animais, apenas crer e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E hoje, o que eu acho muito interessante é que hoje quem está aqui na terra conosco é o Espírito Santo. É Ele que toca no nosso coração, é Ele que nos usa para falar através de pessoas. No princípio, quem estava era Deus Pai. Aí Deus Pai se retirou por causa do pecado, né? E falava por intermediários, mas aí vem Jesus. Quando Jesus se retira, quem vem é o Espírito Santo. E hoje, para a glória de Deus, nós temos livre acesso às cortes celestiais, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. E podemos pedir, podemos conversar diretamente, não é mais necessário um sacrifício. Amém? Vão aí, gente, interagindo para que o Instagram possa enviar para mais pessoas. Enviem também o aviãozinho. E vamos lá para Mateus 1. Quem tá com a Bíblia aí, abre Mateus 1. Amém. Glória a Deus. Vocês aceitam o chimarrão? Os antepassados de Jesus Cristo. Eu sei que muita gente acha chato ler genealogia, mas é necessário, eu vou te mostrar o porquê. Esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, e de Abraão. Abraão gerou Isaac,
Perdão, gente. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Vou deixar salva assim a live. Quando a gente olha para essa genealogia, eu sei que é muito chato ler isso, mas quando a gente olha para essa genealogia, a gente, olhando com os olhos humanos, a gente vê pessoas que roubaram, pessoas que adulteraram, pessoas que se prostituíram. A gente, quando olhamos com o olhar humano, nós vemos como cada um ali errou. E como cada um ali pecou, que ninguém foi perfeito. Raabe, por exemplo, era uma prostituta. Betseba era uma adúltera. E mesmo assim, o Senhor lhe proporcionou a honra de estar na genealogia de Jesus. E hoje eu quero te perguntar algo. Por que você duvida que Deus pode te usar? Por que você duvida que Deus pode te transformar? Se Ele transformou a vida de Raabe, que era uma prostituta, se Ele transformou a vida de todas essas pessoas, por que você duvida que o Senhor pode transformar a sua, que o Senhor pode te libertar de algo, que o Senhor pode curar aquela ferida que você tem no seu coração, talvez uma falta de perdão que você não consegue? Por que você duvida que Ele pode te curar, te libertar, te transformar, te dar novas vestes? A genealogia é o cumprimento da palavra. Por isso ela é tão importante, porque essa genealogia, ela é o cumprimento de uma promessa que vem lá de trás. E sabe aquela promessa que o Senhor fez para você lá atrás? Não depende só dele. Depende de você, porque o Senhor faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Mas hoje eu te convido a não deixar de gerar. Hoje eu te convido a não deixar de gerar, porque o Senhor não vai fazer, mas gere e se posicione, porque o Senhor não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Eu vi uma frase esses tempos atrás, né, que fala, acho que todo mundo aqui já viu, que fala assim: primeiro você dá o passo e depois o Senhor coloca o chão. Então é isso que Ele quer de nós, um posicionamento. Isso é dependência, é você dar o primeiro passo e Ele depois colocar o chão. Isso é a dependência. Bom, agora vamos lá para o nascimento de Jesus. Foi o versículo 18, tá? Quem estiver acompanhando aí. Peraí.
Versículo 18. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Segundo estudos escatológicos, Maria tinha entre 14 e 15 anos, e no tempo de Jesus, uma mulher e segundo a lei judaica, uma mulher que aparecesse grávida antes de ser casada, ela era considerada impura, era considerada adúltera. A mulher podia ser punida até mesmo severamente, inclusive com pena de morte, apedrejamento, era uma vergonha isso. Então imagina, tem uma série também na Netflix, se eu não me engano, que conta assim um pouquinho da história de José e Maria, e eu acho muito incrível, sabe? Imagina, uma mulher virgem está grávida, e naquele tempo, não é como hoje nos tempos modernos, né, que tá tudo bem você aparecer grávida. Não, lá era algo muito vergonhoso, era algo que poderia ser punido até com pena de morte. Enfim, vamos continuar então. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Comece a prestar atenção como o Senhor fala com você, porque em tudo ele fala. Aqui, o Senhor lhe apareceu para José em sonho. Então começa a prestar atenção, porque muitas vezes o Senhor fala através de uma planta. Esses dias eu estava no mercado e o Senhor falou comigo através de um lírio que estava lá. O Senhor fala através de horas, através de números, através de tudo. Então comece a prestar atenção nas formas que o Senhor fala. Então comece a prestar atenção, seja mais sensível à voz do Espírito Santo e comece a discernir também. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Aleluia! Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e lhe deu o nome de Jesus. Aqui nós vemos, voltando lá para o 20, que o Senhor apareceu para José e falou para ele: olha, não tenha medo, receba Maria como esposa, porque a criança que está dentro dela foi concebida pelo Espírito. Quantas vezes o Senhor já colocou planos, sonhos, projetos, promessas, já te falou e você abortou? Quantas vezes o Senhor te concebeu bênçãos ou estava prestes a conceber bênçãos para você e você abortou isso? Quantas vezes no meio do caminho você foi paralisado pelo diabo ou talvez até por você mesmo? Quantas vezes você não teve a constância para poder terminar de gerar aquilo que o Senhor tinha para poder trazer para a região física, do mundo celestial para a região física? Muitas vezes, né, como eu já falei aqui, eu sempre fui muito intensa, mas eu era emocionada demais. Eu era intensa, mas inconstante, isso não combina. Então eu começava sempre a gerar coisas e no meio do caminho eu parava, no meio do caminho eu desistia.
Eu retrocedia várias e várias vezes e sempre me perguntava, mas Deus, você falou que isso ia acontecer, por que isso não aconteceu, por que isso não se cumpriu, mas por que isso demorou tanto? Mas quando nós lemos a palavra, nós vemos que foi porque nós abortamos aquilo que o Senhor tinha para nós. O Senhor, Ele predestina um caminho para você. Ele predestina que você será isso, que você será alguém próspero, mas cabe a você se alinhar no centro da vontade dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui de novo para o versículo 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Hoje eu entendo que muitas vezes as promessas do Senhor não se cumpriram na minha vida porque eu não obedecia. Hoje mesmo eu estava falando com o meu pastor sobre obediência, sobre que ele fala as coisas para mim, antes ele falava e eu falava, beleza, essa é a sua opinião, eu vou ficar na minha mesmo. E hoje, depois que eu me alinhei e comecei a obedecer às minhas autoridades espirituais, obedecer ao comando do Senhor, a minha vida tem tido uma ruptura. Então hoje eu te convido a obedecer ao que o Senhor colocou. Se o Senhor falou que vai fazer, se coloque no centro da vontade dele para que ele possa de verdade poder fazer com que cumpra essa promessa, porque não depende só dele, depende de você também. Aleluia, glória a Deus. Por quanto tempo uma mulher gera no ventre? Uma mulher carrega um bebê no ventre por quantos meses? Vamos, gente, responde aí, vocês estão muito parados. Por quanto tempo uma mulher gera um bebezinho no ventre? Glória a Deus, aleluia. Por 9 meses. Uma mulher gera um filho por 9 meses. Então nós entendemos que esse é o tempo necessário para o bebê se desenvolver, para o bebê crescer, para criar o sistema nervoso, o corpinho, enfim. Eu não entendo muito sobre essa área da medicina, mas eu sei que é necessário esses 9 meses para o desenvolvimento do bebê. E a gravidez é um exemplo dos projetos e das promessas de Deus ao se realizarem. Porque enquanto eu sempre achei, particularmente, eu sempre achei que o Senhor falava assim, olha filha, eu vou fazer isso na sua vida e dentro de 1 semana o Senhor ia fazer. Eu demorei a entender que não é dessa maneira que o Senhor faz. Hoje eu vejo que o Senhor, Ele faz a promessa e assim como uma mãe gera por 9 meses o seu filho, o Senhor vai nos moldando para que essa bênção possa realmente chegar em nossas mãos. Porque algo que eu também tenho comigo é que uma bênção fora da hora acaba se tornando a sua maldição. Porque talvez você peça algo para o Senhor e se ele te der no momento que você quer, mas você não está preparado para receber, isso pode te tirar do caminho dele. Então, enquanto o Senhor vai colocando isso no seu ventre espiritual para você gerar, Ele vai te moldando por fora, porque a mulher durante uma gravidez ela precisa mudar alguns hábitos para que o seu bebê nasça saudável, certo? E assim somos nós também. Depende do nosso posicionamento para as bênçãos nascerem. Porque para as bênçãos serem geradas de forma saudável, para que seja segundo o coração de Deus, precisamos abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, eu não consigo mais ouvir músicas do mundo, que talvez eu vou trazer aqui mais pra frente também sobre as músicas, sobre as ondas sonoras. Mas para um bebê nascer, nós precisamos estar moldados, alinhados, e renúncias precisam ser feitas para que o seu bebê nasça, a sua bênção venha na hora certa, para que essa gestação, por exemplo, a Betel, ela foi uma gestação que eu tive e que hoje nasceu. Glória a Deus por isso, e num dia profético, dia 7.
Hoje a Giovana estava me falando, né? Glória a Deus. Então, assim, para que a sua bênção possa chegar nas suas mãos, independente do que seja, se seja algo financeiro, se seja algo emocional, algo interior, algo físico ou não, as bênçãos precisam ser geradas, mas renúncias precisam ser feitas. Mas hoje eu te falo, não deixe de gerar. Preste atenção em como você tem abortado as bênçãos do Senhor. E eu quero também te dar um alerta aqui. Cuidado, porque o diabo ele pode sabotar a sua gestação. O diabo ele veio para roubar, matar, destruir. Então ele pode sim roubar abortar a sua gestação através de fofocas, através de redes sociais demais, através de séries e filmes. Não tô falando que você não pode assistir uma série ou um filme, não pode ficar nas redes sociais. Pode, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu mesmo, se eu não vigiar, eu fico 1 hora lá passando, ó, videozinho. Então a gente precisa vigiar para que isso não acabe tomando nosso tempo, porque muitas vezes a gente fala, ai, eu não tenho tempo para poder dar, né, um tempo para Deus, mas as redes sociais, você não sai da rede social. Então, como que você não tem tempo para Deus, mas tem tempo para série, tem tempo para filme, tem tempo para ficar em rede social? Entenderam? Na verdade, depende de você, do seu posicionamento. Talvez o diabo tenha colocado desânimo em você também, muitas vezes pela demora. Igual eu falei aqui, que eu achava que o Senhor falava comigo hoje, me prometia algo, fazer uma promessa comigo hoje, e daqui amanhã ou daqui 1 semana já ia realizar. E eu acabava desanimando, porque hoje eu entendo que não é assim, mas naquela época eu não entendia. Então talvez o diabo venha tentando sabotar por meio de um desânimo, tentando sabotar também o seu tempo com Deus, para que você venha, no meio desse desânimo, começar a murmurar. Não sei se vocês já viram também aquele videozinho de pessoas escavando, e daí uma pessoa tá lá escavando e não acha o ouro, e a outra escava um pouquinho e acha, e daí a outra que tava quase achando o ouro pega e desiste, e aquela uma começa a vir, né, no lugar da outra, escava e acha o ouro muito rápido. Por quê? Porque aquela pessoa tá posicionada e a outra desistiu. A outra desanimou. E não desanime, não desista, independente do tempo. Talvez você precise de um posicionamento, como eu falei aqui. Tirar, em vez de ficar 1 hora nas redes sociais, tenha 10 minutos com o Senhor todos os dias. Em vez de assistir séries e filmes, tire esse tempo também para o Senhor. Existem também amizades que só levam a gente para as coisas erradas. O tempo, e algo que eu quero dizer aqui, muito importante para você, é que o tempo espiritual, o tempo de intimidade com Deus, é o maior alimento espiritual para a sua gestação. Então, se você quer que a sua gestação tenha um aceleramento, tenha mais tempo com o Senhor. Não é só gerar, é necessário se colocar debaixo do centro da vontade de Deus, para que você consiga gerar e trazer aquilo que já está estabelecido nas cortes celestiais, trazer para a sua vida. Então, não só gere, mas se coloque debaixo da presença do Senhor. Não só gere, mas se coloque no centro, se alinhe, renuncie. E para você conseguir gerar e trazer para a terra, eu falo aqui de novo, para que você consiga gerar e trazer das cortes celestiais para o mundo físico, comece a se colocar no centro da vontade de Deus. E não duvide que o Senhor pode te usar. Não duvide que o Senhor pode te transformar. Independente do que você esteja passando, o que Ele deseja é pessoas dispostas a renunciarem a si. O que Ele deseja é pessoas ali, dispostas. Amém? Quando Ele diz, eis que estou à porta e bato, vemos que Ele é um Deus educado. Ele nunca vai chegar igual o diabo, que precisa de uma frechinha minúscula e arromba e acaba com tudo. Não.
O Deus que eu sirvo, Ele é um Deus educado, Ele é um Deus gentil, Ele é um Deus bondoso. Ele bate na porta e Ele espera o filho abrir e falar: ô meu pai, entra. Pode transformar, pode mudar tudo. Então hoje eu te convido a ter um momento de secreto com o Senhor e chamar Ele e dizer: Senhor, entre aqui no meu coração. Senhor, eu sei que por muito tempo eu não abri a porta para o Senhor, mas hoje eu abro essa porta. Eu abro a porta, te chamo para entrar, te chamo para fazer aquela faxina no meu coração. Te chamo, Pai, para arrancar tudo de podre que pode existir em mim. No nome de Jesus, que hoje você tenha esse momento de intimidade com o Senhor. Que você possa crer que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele te fez, mas depende de você. Amém? E o meu convite é: volte a gerar. Volte a gerar, aleluia, glórias a Deus, glória a Deus, aleluia, volte a gerar, porque as promessas que o Senhor fez para você ainda tá de pé, as promessas que talvez você achava que eram impossíveis de se cumprir, que talvez nesse momento você fala: ai Senhor, você falou aquilo há uns anos atrás ou há décadas atrás, mas nossa, tá difícil, hein? Nunca se cumpre, nunca rola, nunca acontece. Mas se posicione, renuncie, se coloque no centro da vontade dele. E pergunte para o Senhor o que tem roubado, Pai. Ou pergunte melhor, pergunte para si mesmo: Pai, o que tem roubado o meu tempo com o Senhor? O que tem me feito cair? O que tem me feito não continuar firme na sua presença? Pergunte isso ao Senhor, pergunte a si mesmo, porque muitas vezes, enquanto eu esteja falando aqui, você já sabe que talvez é um vício, que talvez é a gula, que talvez, porque isso também nos afasta, viu, irmãos de Deus? Talvez seja redes sociais, filmes, séries, amizades. Então comece a ver o que tem roubado o seu tempo com Deus. Comece a perguntar e volte a gerar. O que eu quero te dizer, principalmente aqui essa noite, é: volte a gerar. Volte a gerar. Aleluia. Glória a Deus. As promessas que o Senhor fez para a sua vida ainda estão de pé. Amém? Agora, era isso que eu tinha para vocês. Era isso que eu tinha para falar, aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai lá para a tarefa. Eu vou mandar esse PDF lá no nosso grupo. Então, se caso você não esteja no nosso grupo do WhatsApp, já entra no grupo do WhatsApp. Já entra no grupo do WhatsApp que eu vou estar mandando em PDF a tarefa lá. Após cada live, como eu falei, né? Após cada live vamos ter um exercício prático para poder colocar esses temas que abordamos em prática. Eu sempre, quando eu faço um curso, uma imersão, alguma coisa, eu sempre gosto de ter um caderno para anotar. Então, se você quiser ter um caderno para anotar as tarefas e tal, colocar na folha, porque eu, pelo menos, sinto que eu só aprendo quando eu escrevo e eu sinto que eu só levo a sério algo quando eu escrevo e quando eu coloco lá. Então, se você sentir, amém. Mas se não sentir também, não tem problema, tá? Ó, a nossa tarefa de hoje é voltando a gerar. Esse é o tema. A leitura do dia vai estar lá assim, ó. Peraí. Ó, a leitura do dia, Mateus 1, versículo-chave é: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Por que esse versículo? Porque além de José ter tido discernimento, de entender o que o Senhor falou com ele, de ter se atentado, se ligado, ele ainda obedeceu aos comandos do Senhor. Para quê? Para que a promessa pudesse ser cumprida. Amém? E aqui a pergunta vai ser: mencione todas as coisas que até aqui têm roubado o seu tempo e te feito retroceder por diversas vezes. Então, assim, não precisa me mandar, é algo íntimo seu com o Senhor. Você vai mencionar lá todas as coisas e as pessoas que têm roubado o seu tempo e te feito retroceder. E depois você vai mencionar quais ações
quais ações serão feitas para não perder mais o seu tempo valioso com coisas infrutíferas. Amém? Essa vai ser a tarefa, sempre vão ser tarefas assim bem fáceis, bem dinâmicas, para que você possa pensar e refletir nos temas que abordamos e conversamos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou estar mandando lá no grupo, então vou ressaltar aqui de novo que se você não estiver no nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar através do link que tem na nossa bio. Amém? E é isso, que Jesus te abençoe, que você tenha uma noite poderosa de sonos e sonhos proféticos no nome de Jesus. E que o seu dia e que essa sua semana seja muito próspera, abundante, cheia da paz do Senhor. Amém? Um beijo no seu coração e fique com Deus.